Posso fazer uma pergunta? Aliás, duas. Claro. Primeiro, eu gostaria de saber com quais gestores a Previplan está trabalhando. E Tá, segundo, qual é o critério de risco que vocês estão aplicando para a gente evitar um investimento tipo num master ou tá, nesse que parece que está indo para o mesmo caminho, esse banco digitais, por exemplo. Qual, tá, qual é o critério que vocês aplicam e qual o risco que nós temos de cair numa dessa? tá. Bom, eu vou começar pela segunda, Claudio, porque eu acho que isso é bom até esclarecer para todos. Tá bom? É, o fundo de pensão, eu posso estar falando, eu só não vou dar certeza, mas muito dificilmente você vai ver um fundo de pensão caindo em alguma aplicação do Master ou de qualquer banco desse de uma linha parecida com o Master. Digimais, É. esses outros bancos que agora não vem na cabeça, mas que todos apareceram, tá? Por Por, enquanto, os dois é que são os piores, né? é, Por que disso, tá? Isso aconteceu em RPPS, em institutos de previdência, mas aí tem uma questão, que acho que difícil até falar, mas uma questão política que foge um pouco os critérios que os fundos de pensão analisam. O fundo de pensão hoje ele tem uma linha de corte com os gestores e via política de investimento que não deixa aplicar em certas casas que não tenham ratings acima de A Pronto. ou com um nível de Basileia e de solvência e liquidez bastante grande, né? Então, dificilmente os fundos que são comprados pelos fundos de pensão enxergam ativos. Você vê que até bancos de segunda linha, não que o banco seja ruim, tá, pessoal? Mas bancos que não têm um tamanho de Bradesco, Itaú, eles têm um peso dentro dos fundos investidos pelos fundos de pensão muito pequeno. Você vê um Daicoval, o próprio Safra mesmo assim, você não vê tamanho muito alto de alocação nele. Então, as regras da política, elas inibem isso. E e eu não vi nenhum efeito, assim, dos clientes que a gente acompanha foi zero. É, agora, aonde tem isso, são bancos que têm um relacionamento político grande. BRB é um outro exemplo. BRB, você não vai ver nenhuma fundação, exceto aquela que tem algum relacionamento com o BRB, tá? Mas dificilmente você vai ver pelos critérios que são definidos em política e os critérios trabalhados com esses gestores que a Previplan trabalha e que a maioria dos fundos de pensão trabalha. A Previplan hoje trabalha com Vinci, trabalha com a Galápagos, trabalha trabalhava com Safra, né? Hoje vai ser a Mongeral, e por baixo vai alocar em Itaú, vai alocar em Bradesco, vai alocar em bancos grandes. Os bancos que de alguma forma colocarem em carteira esses tipos de ativo, eles não são muito os bancos ou gestores que têm um peso grande na alocação dos fundos de pensão, tá? As alocações nesses bancos elas foram muito mais políticas do que estratégicas, essa é a verdade, tá? Muito mais política. Então, você vê que o efeito do Banco Master ele foi zero em prêmio para ativo, assim, mesmo que o Banco Master sofreu reprecificação. Isso trouxe impacto para a LF, que é comprada por fundo de pensão? Praticamente nada. Porque quem sofreu foram as carteiras de pessoa física, que se teve um bom direcionamento, comprou dentro do que o FGC garantia, né? E os RPPS que a gente está vendo aí, né? Talvez, tomara, eu espero que nessa delação tenha a volta do dinheiro, porque no final das contas quem vai sofrer é o beneficiário. Mas esse é zero por conta dos controles de política e pelo nível dos gestores que hoje a Previplan aloca e que são escolhidos e acompanhados via processo quantitativo e qualitativo, porque quando você olha um gestor, quando a Previplan olha, ou a maioria dos fundos de pensão olha para ter um gestor como responsável da carteira, ela olha não só aspectos de retorno e risco, mas ela olha tamanho, ela olha histórico, olha equipe, olha quem são os principais responsáveis pelo grupo, olha para ver se não teve algum. Foi o caso da REAG, né? A REAG apareceu para algumas fundações como um administrador de algum fundo comprado lá em terceiro nível. O nível que hoje o fundo de pensão precisa mostrar para o órgão regulador, ele é muito grande. Então, esmiuça a carteira até o último nível. Pode ser que a REAG ela era administrador de um fundo investido em quinto nível por um gestor lá da Previplan.
Isso consegue se visualizar e fazer uma saída se necessário. Então, eu acho que os controles, Claudio, para resumir, os controles hoje não, já de um tempo, né, para o fundo de pensão, ele é bem detalhista. E para a escolha dos gestores, é cobrado do órgão regulador que as fundações tenham uma métrica bastante consistente, para que não entre qualquer gestor a qualquer preço, né, dando taxa zero, taxa baixa, mas que não comprove que tem equipe, tenha PL, tenha bons controles de risco e uma característica histórica aí sem efeitos que tenha prejuízo no nome, alguma coisa do tipo, tá? E os gestores que a gente trabalha É, hoje? então, os exclusivos são Galápagos, Vinci e agora está saindo o Safra entrando a Mongeral. Aí, como eles são fundo de fundos, por baixo você vai encontrar alguns gestores, outros gestores, mas aí casas, às vezes, em alguns casos mais específicas, como o caso de bolsa. Bolsa você vai encontrar, sei lá, um Oceana lá dentro, que é uma casa só de renda variável. No multimercado você vai encontrar fundo do Itaú lá dentro. No renda fixa você vai encontrar fundo do Bradesco, de segundo nível também. Então, mas os gestores exclusivos são esses três. A Vinci, é a Mongeral e a Galápagos. E aí que são gestores que têm patrimônio sob gestão acima de 30 bi, com uma E aí estrutura institucionais eu altos. fico numa dúvida, Jordano. Quando a gente pensa em gestor, a gente costuma pensar em banco grande, tipo um Uhum, Itaú, tipo um Bradesco, tipo um BNP, né? Esses são melhores. E por que a gente vai para um Safra, por exemplo? uhum, Desculpa falar assim, mas por que a gente vai para um Safra tá. e não vai para um Bradesco, não vai para um Itaú? É, aí bom, Cláudio, eu vou usar até você um pouco aí de histórico. Você Pois lembra é, bem o da sua união? Safra. Não, mas não é por isso, mas é uma questão assim, ó. O que é um bom ponto, assim, porque esses gestores hoje, em tamanho sob gestão, eles são menores, eles são grandes, mas são menores que um Itaú e um Bradesco. Isso, eu Mas, sei. mas eles aplicam naquilo que o Bradesco e o Itaú têm de melhor. O problema é que, assim, quando você faz um processo quantitativo, muitas vezes e qualitativo, a casa grande, ela, processo qualitativo, não tem nem o que colocar, mas quantitativo ela deixa a desejar. Acho que você vai recordar numa época que a gente tinha carteira administrada, que a gente tinha um Bradescão lá que você gostava de conversar bastante com eles, quase não brigava, PNP, mas é porque esses gestores eles têm uma gestão um pouco mais engessada e que até um dado bem interessante. Se você olhar o Itaú hoje, o Itaú entendendo que ele tem uma gestão para fazer um consolidado um pouco mais engessado, o Itaú investiu muito num negócio que a gente chama de multimesas. Hoje o Itaú ele é uma asset que tem várias assets dentro dele. Então, quando eu falo que assim, esses gestores hoje que vocês têm, apesar de serem menores no tamanho, são grandes, mas menores que esses grandes, compra o que é melhor desses gestores grandes. Porque se o gestor grande ele for responsável por tudo, a gente viu no histórico e aí continua vendo quantitativamente que os resultados não são melhores. Então, o grande ponto é casar o que entrega melhor retorno com uma situação de conforto da parte de compliance, né? Então, acho que é por isso que esses nomes eles acabam aparecendo. Mas assim, não foge de 10 nomes assim também, viu? Assim, não tem mais do que isso para a gente falar que tem tamanho suficiente para fazer gestão e um bom compliance, tá? Tá bom, desculpa, é que eu tenho sempre, aqui falando declaradamente, eu tenho uma prevenção eterna com o Safra, porque o espírito deles é prometer e não entregar, né? Pelo menos na época toda em que eu estive na ativa, sempre foi assim, vamos fazer um contrato e uma side letter, sabe? Então é o tipo do gestor assim que me deixa muito preocupado, para te falar a verdade, sabe? Mas tá bom, eu entendi. Muito obrigado, tá? E assim, é constante, eu acho que esse aí é o papel fundamental que a Previplan tem, o comitê tem, que é sempre acompanhar e fazer as movimentações quando necessário. E o mais importante é que em todos os processos, esses grandes, eles entram. A questão é que ele tem que se comprovar em todas as frentes também, né? Para Uhum. ele ser o responsável de tudo, como já foi no passado, né? Tá bom, legal, obrigado. Bruna, João.
Alguém mais tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, só habilitar o microfone. Você teve alguma pergunta que você recebeu aí, Bruno? Recebi aqui duas, deixei anotado. Pode ser dúvida de muitas. Vou perguntar, tá, Jordano? Claro. Qual o tema do cenário econômico atual mais desperta preocupação? Acho que colocaria no plural, viu? Temas. Ó, o que nós mais temos preocupação hoje, assim, eu do ponto de vista de consultor e o que a gente discute aí via comitê. Nós temos um cenário local que esse tema ele já é dado, assim, a gente já sabe da questão eleitoral. Esse é um tema que precisa sempre ser abordado e qual forma de nós tentarmos ajustar a carteira para minimizar impactos, mesmo que não seja de imediato, mas no tempo. A questão local é eleição, porque isso tem impacto fiscal, tem impacto inflação, tem impacto juros. Então, o local é o tema principal. O tema que é relevante, mas que a gente não tem muito como tatear, é essa questão de conflito geopolítico. Porque assim, pessoal, a eleição a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe que o Brasil está meio que dividido, né? Assim, para não falar de questão política, mas está meio dividido. E a gente já viu as decisões que vêm sendo tomadas atualmente para conseguir melhorar resultados em termos de expectativa de eleição. A questão agora, a gente viu essa semana quantas coisas foram colocadas aí e que podem ter impacto em contas fiscais. Então a eleição ela é dada. Agora a gente tem um fator de fora que é preocupante, que nós não sabemos até onde vai, se termina. A única coisa que a gente sabe é o seguinte, que vai ter impacto em inflação e petróleo, mas pode ter impacto em outras coisas, porque a gente ainda não mapeou a valorização, o quanto que isso gera de custo adicional em produção e outras coisas. Então, esses são os dois fatores. Um a gente já sabe que tem, então a gente tem que trabalhar com ele no ano. O de fora, a gente tem que tentar adaptar a carteira para pegar as surpresas, assim, né? E que a gente não tem muito como controlar. Não dá para saber se o conflito acaba daqui uma semana ou um mês, mas a gente tem que tentar agora trabalhar dentro dele. Mas eu não tenho dúvida que são os temas do ano aí, né? Que a gente tem que trabalhar para tentar minimizar. Qual que é o ponto que eu fico um pouco mais tranquilo? A gente está vivendo um momento de muita crise, assim, global e local, mas, pessoal, a gente tem que ter em mente que a gente está com juros muito altos. Então, assim, imagina se nós estivéssemos passando por isso na época que o Brasil forçou um juros que não era real, um juros de 3% nominal, né? Eu não vou falar aqui qual é a época do governo, como foi, mas a verdade é que hoje, bem ou mal, passando por crise ou não, nós vamos bater mais de 10 nominal nessas carteiras. Então, isso é muito relevante, né? Então, apesar desses temas, a gente está num cenário de juros muito alto e isso acaba minimizando um pouco. Não que vai resolver, assim, mas é ruim para a economia, mas para o investidor acaba sendo alguma coisa que traz um respiro, né? Ok, obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Acho que não.